E não tenho queixa nenhuma, nem das enfermeiras pós-parto, nem das enfermeiras pré-parto, nem durante o parto. A bebé na Daniel de Matos, e espero que tenha ajudado algumas mães com algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Olá pessoal, hoje tenho um vídeo 2 em 1, que é a minha maquilhagem de agora, rápida, que estou a fazer no início de ter a minha bebé. Enquanto isso, vou falar sobre o parto e o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. Já fiz o cabelo mais ou menos hoje, um bocadinho mais fancy, mas não muito. Só para... porque estou a precisar de uma pausa e aproveitar que a minha filha está a dormir, porque ela aqui em casa é muito complexa para dormir. Quando vai para a casa dos outros ou quando está no carrito de empurrar ou no carro, no nosso carro, ela dorme bem. De resto, ela aqui em casa, estou sempre a pôr-lhe a chupeta e ela dorme, está agora a dormir há 1 hora e meia. Vamos ver se ela dorme pelo menos mais meia hora para eu filmar este vídeo. Começar por colocar aqui o óleo, é só o que eu vou colocar hoje na minha pele. O meu parto, então, ela nasceu no dia, na due date dela, e eu acho que isso não é muito comum. Habitualmente nascem fora da data, que foi 22 de janeiro. Já fez um mês, já vamos a caminhar para 1 mês e meio e se calhar quando vocês veem isto até já tem quase 2. O parto, basicamente, tive contrações desde dezembro, ou seja, tive 1 mês e 2 semanas de contrações. Estava a pensar que ela vinha no Natal, porque tive bastantes contrações na semana antes do Natal, e estava mesmo a pensar, ela vem como a minha outra filha, a minha filha mais velha, vem no Natal, mas não veio, felizmente, porque aí também era um bocado cedo, era 1 mês, e nasceu na data dela. Essa semana de contrações foi idêntica à semana que ela nasceu, foi idêntica à semana antes do Natal. Não tinha chamado ninguém da família para vir tratar da bebê, mesmo com as contrações, porque tinha tantas contrações, uma pessoa tendo as contrações quase sempre, tinha contrações todo dia e depois tomava banho, relaxava, assim que me deitava, as contrações terminavam e começavam no outro dia de manhã. Não liguei, como nesse dia também não liguei, quando fui tomar banho, continuei com as contrações e achei um bocado estranho e depois fui deitar-me e a miúda arrebentou as águas. Senti um estouro mesmo, tipo um pontapé extremamente forte e ela arrebentou as águas. Eu até mandei o berro e o meu marido não estava no quarto, veio a correr e eu disse, olha, arrebentaram as águas, de certeza. E comecei a andar, quando me sentei ainda não dava para notar se tinha arrebentado, se não. Me sentei na cama, mas depois quando comecei a andar já notei logo que rebentaram as águas e despejou bastante líquido. Consegui conter alguma coisa, quase nada, não é? Assim que chega à casa de banho, largou todo o líquido e depois voltou a largar, voltou tipo continuamente a largar, e este foi diferente da minha primeira porque veio bastante sangue. A minha primeira veio só uma pinta e este veio um fluido mais ou menos como se fosse o primeiro dia do período, assim levezinho, mais clarinho, mas já veio sangue. Estava a tomar banho, também veio sangue. Assim que eu me enxuguei e coloquei roupa, começaram as contrações a sério, e em que tinha que estar sentada ou agarrada a alguma coisa quando tinha a contração. E então eu disse ao meu marido, não, tens que chamar o teu pai porque está mesmo forte as contrações, temos que ir para o hospital. E isto eram 2 da manhã, quando arrebentaram as águas, chegámos ao hospital, eram 2h15, por aí, 2h10. Ao chegar lá, ainda pensei que o pai do David conseguisse chegar cá, eles viram a dilatação, estava com dilatação 2 ou 3, já não me lembro muito bem, estava com pouca dilatação, mas as contrações estavam muito, muito fortes. O que acontece é que quando as águas rebentam, as contrações ficam mais dolorosas
Mesmo que não haja muita dilatação, as contrações ficam muito dolorosas. Estava sentada e estava muito à rasca e comecei, nessa altura, comecei a ficar preocupada porque estavam cada vez a ficar mais juntas e a ficar mais dolorosas, do tipo que tinha que segurar ou na mão do meu marido ou tipo na cadeira de rodas ou na cadeira onde estava, porque ainda tive um bocadito sentada na cadeira, elas a fazerem umas perguntas. Fui para a cadeira de rodas para me levarem para o bloco e o meu marido, nesse entremeio, chamou um amigo nosso que veio socorrer-nos, porque o pai dele demora sempre 1 horita a chegar, e veio então um amigo nosso para estar com a nossa filha mais velha, porque não podíamos deixá-la sozinha e eu não podia ir para o bloco sozinha, precisava do meu marido, e então veio socorrer-nos o nosso amigo. Vais embora, tens de dar um beijinho. Sim, vou, mas estava à espera desta porcaria. Eu consigo até uma telefone dos Pokémons, não? Então estou aos Pokémons assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu, sem dúvida. E eu não me estou a maquilhar, estou só a falar com vocês em vez de me maquilhar. E a minha filha já está a dar sinais, o que não é bom. Já queres que eu traga para cá? Não, deixa estar. Queres que eu espeta? Não a incomodes, porque senão ela acorda e depois não consigo fazer mais nada. Já não sei o que é que eu estava a dizer. Já sei, estava aí para cima para o bloco, chegou o nosso amigo. Basicamente só estive à espera que ele chegasse para ir para cima para o bloco com o meu marido. Depois ele então foi vestir a bata, que não vamos pelo mesmo sítio. Ele veste a bata e vai por fora e eu vou pelo elevador e levar-me então da cadeira de rodas. Tive acho que 2 contrações até lá chegar. Segurava-me à cadeira e apertava a cadeira de rodas e estavam bastante difíceis. Depois, assim que cheguei lá, a dilatação estava um bocadito mais elevada, acho que tinha 4 ou 5. Aí deram-me a epidural também, assinei os papéis para a epidural, o meu marido também já lá estava, ele leu tudo, porque eu, quando tenho muitas dores, não fico muito consciente, entro e saio de estado de ser e não me lembro de partes. Por isso ele leu, eu assinei e por isso é que é sempre bom ter alguém ao pé da gente, não só para assinar, mas para nos dar apoio para tudo, porque gostava-me menos quando ele fazia a cena das respirações e ele ajudava-me, chamava-me a atenção para a respiração, que estava a respirar muito rápido ou não estava a respirar, que às vezes também acontece, e ele chamava-me a atenção e respirava comigo, e isso acalma sempre e melhora a nossa respiração. E depois deles darem a epidural, no início até estava mais ou menos e não estava com tantas dores. Eu conseguia sentir na mesma as contrações e tinha algumas dores nas contrações, e eles disseram, olha, se você conseguir dormir, adormeça e não sei o quê, só já não dormi nada. O meu marido acho que ainda passou pelas brasas no cadeirão, mas também foi tipo 10, 15 minutos, e eu tentei relaxar os olhos, porque os meus olhos, se estiver a noite toda acordada, os meus olhos ficam a arder bastante, e como eu já sabia que a seguir a estar a ter a criança, ia estar 2 dias, que enquanto estou no hospital não consigo dormir, a bebê é muito pequena e eu estou muito preocupada e cheia de adrenalina, mesmo durante o parto estou cheia de adrenalina, não durmo, acabo por não adormecer. É assim, há um dormitar que é de fecho os olhos, assim que ouço algum barulho ou tenho alguma dor estou acordada ou alerta, mas dormir não há a dormir, basicamente. E tu riste. E fiz as asas com este produto à parte, porque é da Essence Liquid Ink e este é waterproof. Gosto bastante dele, mas o pincel desta vez não sei porque é que vem aberto. Também coloquei este coisa nos lábios, mas isso vocês viram, é da Laneige. Dizem que é muito bom, eu acho que é muito caro, não faz assim tanto bem. É tipo uma máscara de noite, mas eu costumo meter, é Lip Sleeping Mask, mas eu costumo meter antes de colocar um batom matte, que eu sei que resseque um bocadinho, ou quando tenho os lábios como tenho agora, que são secos. Vou utilizar o rímel aqui da Benefit e, voltando ao que eu estava a dizer, subi, deram a epidural, a epidural começou a fazer efeito, mas pouco depois começaram as contrações a sério, tive de chamar o meu marido para o pé de mim para segurar-lhe novamente a mão, até disse para elas darem um bocadito mais, porque estava com muitas dores,
e dessem um bocadito mais de epidural, mas depois quem veio, já não sei, houve tanta enfermeira e tanto médico que eu não faço a mínima ideia se era anestesista ou se era uma enfermeira que disse que não podia dar mais dose porque eu tinha que sentir as pernas e as dores, que era normal sentir e que tinha que sentir, sendo é que uma pessoa tem que sentir dores, mas não tantas dores como eu estava a sentir naquela altura. Até ao ponto de, quando a enfermeira passou água na minha vagina depois de fazer os pontos, que eu sentia a água fria. E era suposto sentir a água quente, que depois, quando ela passou a água nas minhas costas para limpar o adesivo que retirou da epidural, que eles metem adesivo para não sair do sítio, estava quente. Ou seja, eu tinha só a epidural basicamente nas costas. Na vagina não tinha já epidural nenhuma durante os pontos. Basicamente senti quase os pontos todos. O que não tem mal, consegui suportar as dores. Preferia ter tido um bocadinho mais de epidural, mas ao não ter, também sei que sou capaz de quase ter a minha filha sem epidural, que é bom. Ela nasceu, então eu estava com uma dilatação 6 e ia morrer de dores, ia ter muitas contrações, e quando eu digo morrer de dores, estava a custar. E depois comecei a sentir, tipo, o corpo a fazer, tipo, uma onda para sair a bebê. E eu tive duas cenas dessas. Eu pensei, tenho que chamar a médica, porque a médica ou a enfermeira tem que chamar alguém, eu vou ter a bebê. E até numa das contrações, não sei se era contrações, aquilo era diferente das contrações, era tipo uma onda em que parecia que empurrava a barriga, fazia assim tipo uma onda desde cá de cima a empurrar a bebê para baixo. E quando eu senti essa cena, eu estava com as pernas tipo de lado, fechadas, tive que abrir as pernas porque sentia algo a querer sair. E então foi aí que eu chamei a enfermeira e veio então a enfermeira de parteira, entre aspas, é uma enfermeira que consegue também tratar das coisas quando é um parto simples, sem complicações. E então veio essa enfermeira, ela disse, ainda agora a outra enfermeira viu e a dilatação estava 6, você ainda não está preparada, não pode puxar, não pode empurrar, porque se você empurrar vai rasgar, que ainda não tem dilatação. E eu disse, não, acuda-me que eu não consigo não empurrar porque não sou eu a fazer nada, eu não estou a fazer força. E então ela foi ver a dilatação, e viu a dilatação e estava com dilatação 10, e então foi aí que ela disse, então, você está com dilatação para ter a bebê, e ela já é para ter, pronto. Foi preparar rapidamente as coisas, eu nem sei, acho que foi para aí em um minuto ela preparou as coisas. Eu ter a bebê, que sei que na próxima vez que eu tive aquela cena, veio aquela cena, e depois ela disse para eu de seguida puxar, e aí é que eu fiz força, e depois veio mais uma daquelas cenas, enquanto eu estava a puxar e a bebê saiu. E foi só com um puxo, ela saiu, a bebê, e nasceu com 3 kg 260. Foi meio quilo e tal a mais da minha primeira menina. O que foi impressionante não ter mais pontos, que só tive 2 pontos e um nó. O nó ainda me está a chatear, agora que tenho um mês, quase e meio, mas está quase a sair e consigo estar sentada e tudo. Esta recuperação foi muito melhor do que a primeira. Ainda bem, porque eu estava com muito medo de ter uma bebê tão grande, porque disseram-me que ela era grande na segunda ecografia. E eu estava com bastante medo de ter, e até estava a pensar, olha, não vou conseguir ter porque eu fico nervosa e depois a dilatação não se dá. E eu não vou conseguir tê-la, mas ocorreu tão rápido desta vez. Da outra vez foi 19 horas. E eu vou deixar aqui no exito o que eu falei sobre o outro parto. E desta vez não foi 7, nem metade foi. O que foi muito bom. Apesar de eu ter sofrido basicamente quase o mesmo, a outra tive um bocadito mais
um bocadito mais a sofrer, mais antes de ir para o bloco, e depois no bloco deram-me a anestesia certa, que estava bem, quando tive a bebê estava com algumas dores, sentia bem as pernas, que até tive de levantar várias vezes o cu e tudo, sentia bem tudo, sentia bem as pernas, mas não tinha grandes dores. Quando começaram a vir as dores mais, eu disse que tinha dores e depois eles verificaram que estava saída. Nesta não, nesta eu sentia muitas dores, na mesma. Mas as dores que eu sentia antes foram amainadas um bocadinho, mas não muito. Por isso é que eu achei, principalmente para o final. Para o final eu estava a ter quase as mesmas dores com que entrei. Ou seja, elas foram amainadas. Tive um bocado mais de dores as dores que estava, por exemplo, na cadeira de rodas. Por isso é que eu estava a dizer que tinha muitas dores e que a epidural não estava a dar. Mas de certeza que eu estava a epidural a dar, só que era muito pouca. Porque as dores de parto são muito mais elevadas ao final, não é? Para termos a bebê. Mas pronto, correu tudo bem. Ela não chorou logo, e então eu estava a perguntar, então, e ela não chora porquê? E ela não chora porquê? Minha filha acordou. E ela não chora porquê? Ela não chora porquê? Não a ouço chorar? E ela disse, não, está tudo bem. Não sei muito bem, ela estava a fazer qualquer coisa e por isso me tinha dado uma pancadita nas costas para ela chorar. Mas estava bem. O meu marido estava a dizer que estava bem, a enfermeira estava a dizer que estava bem, mas eu continuei a perguntar porque ela não estava a chorar. E então ela deu-lhe uma pancadita e ela começou a chorar. Porque é bom os bebés reagirem e chorarem, é bom para a saúde, para eles verificarem a saúde deles mental e física. Eles têm que reagir e têm que mexer e têm que chorar. Por isso eu fiquei logo preocupada. A minha outra filha, assim que saiu, começou logo a chorar e esta não. Perguntei e eles depois puseram em cima de mim e tive assim um tempão com ela em cima de mim. E depois levaram-na, eu acho que ela, não sei se ela chegou logo a mamar aí nessa altura, já não me lembro, eu só estava a olhar para ela, já não queria saber de mais nada. E sei que estava tão bem. Depois de ter a criança e sair, o antes é sempre uma preocupação e aquele parece que há um peso. E depois assim que a miúda sai e vem para cima da gente, opa, é um descanso, sente-se uma paz inexplicável. E eu acho que desta vez não chorei, mas eu sei que da minha primeira filha eu chorei, mas desta vez não chorei, acho que estava muito preocupada que ela não estava a chorar e não cheguei a chorar porque da outra vez eu ouvi o choro, assim que ouvi o choro comecei a chorar, mas eu tenho sempre, há mães que não têm a ligação logo direta, só têm a ligação depois, mas eu acho que tenho a ligação desde que eu sei que ela existe na minha barriga. E aquela paz e aquele amor imenso que se sente quando colocam em cima da gente é um alívio e é uma paz e é inexplicável o sentimento, é muito bom. E espero que as mães que estão a tentar ter, que consigam ter, porque é sem dúvida um dos melhores momentos da nossa vida. Eu quero ter mais um e ainda não estou super curada, ainda noto aqui com umas dores, ainda não está tudo no sítio e isso ainda vai demorar e muito menos eu sinto que estejam as coisas bem para eu até poder começar a tratar de mim e a tratar de recuperar o meu corpo ao próximo bebê. Mas já quero ter outro. Há esta vontade grande dentro de mim para ter outro. E este parto foi melhor, mas assusta-me a ser tão rápido, assustou-me para o próximo. Porque se for outra vez 7 horas está relativamente bem, porque dá para chamar alguém e virem tratar das nossas agora 2 filhas. Se for ainda mais rápido não dá para chamar ninguém, principalmente quando é a meio da noite, porque eram 2 horas da manhã. E eu principalmente tinha insónias, imensas insónias, e só adormecia lá para as 3, 4 da manhã e depois é que dormia um bocado de manhã e acordava às 9, andava com um horário muito estranho e andava super cansada porque ia muita vez à casa de banho e agora ainda continuo a ir muita vez porque bebo muita água, naquela altura também bebia, mas agora ainda bebo mais por causa de dar mama. Mas correu tudo bem, o bebê está saudável, perdeu 200 gramas, acho que nem 5%, eles podem perder até 10% do peso. Quando é 10% eles ficam preocupados e
e se não engordar logo é mau, mas esta minha filha ainda perdeu mais de 30 gramas, acho eu, no segundo dia, mas como tinha perdido tão pouco, ao total mesmo, no total perdeu muito pouco, acho que não chegou a 200 gramas que ela perdeu no total. Então eles mandaram-nos para casa, também é a segunda, e eu estava a dar mama da minha, e ela não estava a perder, perdeu aqueles 20 gramas, acho eu, 20 gramas de uma vez para a outra, que às vezes também tem a cena da balança, que também se não for bem não é equilibrada, qualquer coisa, que ainda, o meu cérebro ainda não veio, ainda estou a falar bastante mal, o discurso está muito complexo e não consigo ainda falar muito bem, mas correu tudo bem, ela estava bem, eu dei-lhe mama e estou a dar mama e ela tem que engordar, acho que a primeira semana ela engordou 40 gramas por dia, e agora também estava a engordar imenso, que até habitualmente vão uma vez por semana ao médico de família pesar, e eu não tenho ido, porque ela engordou imenso na primeira semana, depois fui 15 dias depois. Ou seja, com 3 semanas fui lá novamente e ela tinha engordado mais de 30 gramas por dia, e agora esta última vez com um mês, já não sei aonde é que estava, que isto deixou de filmar, mas as pesagens não fui sempre ao médico, como é semanalmente, porque ela estava a engordar muito bem. Nos dias no hospital, com a cena do Covid, os pais só podem vir de tarde e depois até às 10 horas da noite, e depois vão-se embora, e eu acho que isso é mau para as pessoas que trabalham lá, principalmente as enfermeiras, muito mau, muito mau para as mães, porque as mães precisam do apoio do marido ou de quem os apoia, de quem é a pessoa que elas necessitam, porque podem ser mães solteiras, podem não ter o marido ao pé, e acho que devemos ter sempre uma pessoa lá extra, que se nós necessitarmos, se tivermos uma criança, por exemplo, ela na segunda noite teve imensas cólicas e eu tive toda a noite em pé com ela de um lado para o outro, sem poder estar em pé, ou seja, eu tive para aí 2 horas em que tive de joelho, ela ao contrário, nos braços, porque não conseguia estar em pé com as dores. É muito agressivo isso para a mãe, e a falta de apoio, que não eram as enfermeiras, de maneira nenhuma era culpa das enfermeiras, foram todas impecáveis e sempre que eu chamava elas vinham, impecáveis. É a falta de apoio que nós temos, porque, por exemplo, de manhã, houve uma manhã, foi logo a seguir, a ter a bebé, que eu queria fazer xixi, mas chamei, só que as enfermeiras estavam as enfermeiras não, as ajudantes, agora não sei o nome, estavam a ajudar numa outra cama, e eu, como tenho incontinência, quase que fiz xixi na cama. Pedir à minha vizinha que pusesse a minha bebé, que estava na minha cama, dentro do coiso, porque não queria fazer xixi na cama com ela lá, e por acaso eu apertei tanto que depois já não consegui fazer xixi naquela coisita que eles metem por baixo quando nós estamos deitados, porque eu ainda não podia levantar. Eu não consegui fazer xixi nisso, eles puseram, eu não consegui, na arrastadeira. Eu fui à casa de banho, segurar na parede, e com o apoio da enfermeira, que não era enfermeira, auxiliar, o apoio da auxiliar, fui à casa de banho. Mas se o meu marido estivesse lá, ele tinha posto o bebê na cesta e tinha-me levado à casa de banho, porque já era horas, já tinha tomado o pequeno almoço, já era um horário que ele já estava lá e que poderia estar lá e que estaria lá antes do Covid. E é a coisa errada que eles têm que mudar novamente, porque e eu não estou a dizer que temos as visitas de toda a gente, que como eu tinha, que eu lembro-me da minha primeira filha ter tipo 5 pessoas lá dentro no quarto comigo. E percebo, a quantidade de gente é muito elevada e a bebé é pequena, e agora termos o apoio do nosso marido, termos uma pessoa lá extra, ter tipo 1 hora ou 2, em que pode ser pessoas de fora, porque às vezes há pessoas que vêm de propósito, que a minha vizinha, a rapariga que estava ao lado, teve isso. Que havia uma senhora, uma tia dela, que veio de propósito e só podia vir nesse dia para visitá-la, e depois não pôde por causa do Covid, e no país dela podia.
Aí eu até percebo que tenha 1 hora ou 2 para esse tipo de pessoas ou para as visitas, para nós termos as visitas. Eu até percebo. Só para reduzir as doenças, porque agora é complicado e estávamos em época de muitas constipações, é complicado. Mas agora o nosso marido, que vive sobre o nosso teto, e mesmo a pessoa que nos apoia, que não seja o marido, a pessoa que nos apoia, que vai estar connosco ou que vai nos ajudar com a bebé, nestas primeiras semanas, a nossa mãe, ou a avó, ou mesmo que seja o pai, ou o irmão, ou uma irmã, que vai nos ajudar, e aquela pessoa poderia estar lá presente o tempo que a mãe necessitasse. Em termos de pais, acho que devemos ter igualdade de direitos. Quando a mãe está lá no hospital e o pai não está, é triste. O pai devia poder estar com a filha o tempo que a mãe também está. Essa é uma das primeiras coisas que eu acho errado, porque nós temos os mesmos direitos, somos os 2 pais, apesar de eu andar com ela na barriga e a ter, eu tenho tanto direito de estar com ela ao pé dela quando ela nasce, quanto o pai tem. Por isso, nesse sentido, acho já errado. E depois, acho errado porque depois as enfermeiras são poucas, são sempre menos do que as grávidas, não, as mães que necessitam. E há momentos em que as pessoas são chamadas e não são logo atendidas. E há muita coisa, e eu falo por mim, eu chamo só mesmo quando estou aflita. E há muitas das vezes que elas não conseguem vir logo ou quase logo. E isso é triste, que eu só estou a dizer que na vez de fazer o xixi, foi a única vez que não vieram logo. E foi passado 2 minutos também já lá estava. Eu precisava naquele momento. E se o meu marido estivesse lá, era muito melhor. E nas cólicas, é mais, ela não podia estar a passar a noite toda, a enfermeira, as 2 enfermeiras vieram ajudar-me, mas não podem passar a noite toda com a bebé, não é? Eu não podia estar, tipo, 2 horas eu com a bebé, quando estava cansada, ir para a cama, deitar-me e andar a enfermeira com ela, né, e acalmá-la, a bebé, mais 2 horas, e depois aí, como já estava descansada, eu ficava outra vez com a bebé outras 2, mas o meu marido podia, e é por isso que temos de ter uma outra pessoa lá. Seja o marido, eu continuo a dizer, seja o marido, seja outra pessoa, mas naqueles primeiros dias, as coitadas das enfermeiras não têm mãos a medir e andam ali de um lado para o outro e estão a tentar acudir às pessoas, mas até nem conseguem fazer o serviço que eu lembro-me que faziam com a minha primeira bebé, não conseguem dar tanto apoio porque são poucas e as mães não têm lá as outras pessoas para ajudar, os pais para ajudar durante a noite. Eu estou a falar isto durante a noite, porque quando a bebé fica bem, a gente manda o nosso marido embora, que era como eu fazia com a minha primeira. Uma das noites ele teve até às 4 e a outra já só teve até às 1h30, 2 da manhã. E depois ia embora, porque assim que ela adormecia, depois já era de manhã, e de manhã os bebés são mais calmos. Há sempre uma calmaria de manhã. Quanto durante o dia e durante a noite, durante a tarde, noite e a noite, de madrugada, é terrível. As crianças acordam-se umas às outras a chorar e é preciso mais apoio. E porque nós, mães, estamos cansadas, durante a noite estarmos acordadas toda a noite, estamos cansadas, e aquele foi o meu segundo dia, e então foi assim um bocado a minha segunda noite. E foi um bocadinho difícil. Precisava do apoio do meu marido e não tive o apoio dele. Eles não deixavam ele estar lá mais tempo, porque ele teve o tempo que ele chegava à hora e estava até à hora. E depois vinha para aqui, para casa. O meu sogro é que esteve com a nossa filha mais velha todo o tempo. Ele dormiu cá e esteve com ela e dava-lhe comida e tratava dela e adormecia e tudo impecável. 5 estrelas. E mesmo o irmão do David e a cunhada, a nossa cunhada também esteve cá, e impecáveis, trataram dela e trouxeram comida e fizeram comida e lavaram e limparam e foram 5 estrelas, 5 para o meu marido e para nós. Eu tenho pena porque eu acredito que as hormonas também nos fazem mais tristes, as hormonas e o cansaço fazem-nos mais tristes naquela altura, ou mais instáveis. Não mais tristes, mais instáveis, porque eu estava super alegre
e depois tinha aquelas baixas em que não tinha o apoio do lado do meu marido e sentia-me desapoiada. É a palavra certa, é o não apoio do meu marido. E aqui em casa tenho sempre, durante a noite, ele arrota, eu dou mama, mudamos a fralda, aquele que estiver menos cansado é que muda a fralda, porque quando estamos cansados os nossos membros não estão a trabalhar tão bem, ficam meio adormecidos, e então, para não deixarmos cair a bebê, ou faz ele ou faço eu, depois de adormecê-lo a mesma coisa, ou faz sempre aquele que estiver menos cansado, o outro fica a dormir, e depois, se ela demorar mais tempo, trocamos. Passado uma hora e meia, trocamos. E é um apoio que é necessário e que é já a trabalhar para os pais estarem os dois a funcionar, mesmo que seja o primeiro bebê, estarem os dois a funcionar em conjunto e ajudarem-se um ao outro. Cada um tem a sua dinâmica. Há pais que um dorme, depois o outro fica com o bebê, depois trocam e não sei o quê. Cada um tem a sua dinâmica, mas já estão a aprender na maternidade e com o apoio das enfermeiras, que é outra coisa, que é ensinam-nos como devemos segurar quando tem cólicas, que eu lembro-me disso da primeira vez. Tanto eu como o meu marido estávamos aflitos que ela tinha muitas cólicas, ainda mais do que esta bebê. Eles ensinavam como segurar a bebê, como arrotar, como dar banho, e isso ele teve presente em tudo. Nesta aqui não teve. Não teve presente em nada disso. Não teve presente quando ela estava com extremas cólicas, que foi durante a noite. Não teve presente no banho. Não teve presente nada dessas coisas. E isso é triste. Porque ele é que dá os banhos. Eu dei os banhos para aí os primeiros 15 dias. Dei eu o banho, porque foi até o umbigo cair. Depois dá ele banho, porque ele é que costuma dar o banho às nossas filhas. Eu costumo de fazer mais o resto. E ele costuma dar o banho e vesti-las. Eu, esta pequenita, visto mais vezes. Mas, porque ele depois, a seguir ao banho dela, da bebê, ele vai dar banho à nossa mais velha. E eu fico a vestir e a tratar da mais nova. A dinâmica começa lá com apoio e com ensinar, com o ensinamento que os enfermeiros e os auxiliares nos dão, que é muito importante. E é importante que os pais e a pessoa que vai estar ao pé de nós e apoiar-nos, que esteja lá presente nestes momentos todos. E espero que estas coisas mudem principalmente para isso. Notei agora um bocado de diferença disso e notei que fez falta. E o batom, este batom é do Pat McGrath e é muito giro. E é um matte, só que fica brilhante por causa de ter posto o Sleeping Mask. Fica tão brilhante. Mas é muito giro, gosto imenso deste batom. E é assim, o parto correu bem. Se o próximo for igual, é bom. Mesmo com dores ou não dores. É normal termos dores, não faz mal. O que interessa é o apoio que os médicos e enfermeiros e assistentes nos dão. Elas impecáveis, todas elas foram impecáveis e não tenho queixa nenhuma, nem das enfermeiras pós-parto, nem das enfermeiras pré-parto, nem durante o parto. Enfermeiras médicos, tudo impecável, mesmo quando viram a bebê e fizeram os exames. Todas impecáveis, tudo super simpático. Tive tanto enfermeiras, acho que não tive nenhum homem desta vez, da última vez. Da primeira filha tive. Mas tive médicos. Foi tudo bastante bom. Tive a bebê na Daniel de Matos, aqui em Coimbra, e impecável. Acho que o atendimento já da primeira vez foi muito profissional e da segunda vez a mesma coisa. Quando eu estava aflita, eles atendem logo e veem a nossa aflição. Por isso é que eu digo, falem. Como vocês se sentem, falem, porque as pessoas veem que vocês estão aflitos, vêm atender e vêm preocupar-se com vocês. Mas foram impecáveis e agradeço imenso o apoio delas. Sem o apoio e a atenção que elas me deram, não conseguia ter a minha filha segura, não é? E mesmo desta vez estava toda a tremer. Mesmo sendo tão rápido e sabendo para o que ia, estava toda a tremer. Mas correu super bem. Tenho a minha filha cá fora e já vos vou inserir umas imagens dela. Estás com salsitos, filha. Tu e a espeta.
Estamos a olhar lá para a rua. Tem umas manchas aqui e ali. Já a nossa primeira filha tinha umas manchas porque elas viram muito cedo e acabam por ter manchas na cabeça e até às vezes na cara tem umas manchas, mas com a primeira desapareceu tudo, por isso. A segunda desaparece, não desaparecer umas manchas de nascença. Fala diferente das outras, eu também tenho as minhas manchas brancas, que não são de nascença, mas são minhas e me faz diferente das outras pessoas, o que é giro. E nessa nota vou deixar. Esta é a minha maquilhagem que eu agora faço. Super simples, ainda tenho o terçou aqui no olho, não quero passar nem por nada e estava a ver que ia ter uma infecção neste olho. Até agora ainda não tive, mas o meu sistema imunitário ainda não está a 100%, agora estou, parece que enfluxada agora. Mas o que interessa é que tenho muita mama e estou a dar mama à minha filha e isso de momento é a prioridade da minha vida, é voltar ao meu trabalho e dar mama à minha filha e verificar que ela esteja bem, que tenho que ir vê-la. Obrigado por terem visto e espero que tenha ajudado com algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Tchau, até à próxima.